Ei, você! É, você mesmo. Já ouviu falar sobre o filme A Onda? Sabe do que se trata? Qual o período histórico que o filme remete? Ou qual a sua ligação com o período ditatorial ou fascismo? Então calma, senta, respira, que a gente já vai te explicar. Mas antes, solta a vinheta. Oi galera, eu vim falar sobre o filme A Onda. Ele é um filme de drama alemão, foi lançado no ano de 2008, em 2009 ele chegou no Brasil. É um filme muito bom porque ele discute sobre os regimes políticos. A ideia principal do filme ela se traduz em pleno século XXI, após a gente assistir o nazismo, o fascismo e com a implementação do Estado Democrático de Direito, seria possível o surgimento de um poder autocrático. O conceito de autocrático a gente vai colocar um vídeo para estar explicando melhor. Autocracia é o contrário da democracia. As decisões políticas estão nas mãos de uma só pessoa, do rei absolutista, do ayatolá ou do ditador. O filme A Onda é um pouco complexo, pois ele traz um assunto polêmico que é o fascismo, mas a gente assistindo o filme a gente consegue identificar nitidamente as ações de massa, o quanto o radicalismo extremo ele afeta a sociedade. A gente consegue identificar que as pessoas em conjunto elas acham que estão fazendo um bem maior, mas elas trazem um mal maior para a sociedade só porque estão inseridas em um determinado grupo. Vou falar um pouco da história do filme. O filme ele é baseado num professor que vai dar aula numa escola na Alemanha sobre anarquismo. Chegando lá ele pede sua grade escolar para um professor mais velho. Ele fica encarregado de dar aula de autocracia, que seria o oposto do que ele está acostumado a dar em sala de aula. Então o professor ele tem esse desafio de dar aula de autocracia. Então o que ele faz? Ele pega a turma, ele começa a dar uma aula de prática, fazendo com que os alunos eles participem daquele sistema autocrático. Com isso, os alunos eles participam da ideia do professor. Eles começam a ter um uniforme igual ao professor, vestir a blusa igual ao professor, eles começam a saudar o professor, eles começam a ter mais respeito, agir em grupo em nome do professor, tudo no sistema autocrático. E nisso, galera, isso começa a ampliar na escola. Os alunos começam a achar que só quem está inserido naquele grupo merece o respeito, merece a confiança, enquanto as outras pessoas que não estão nesse grupo fascista, elas vão sendo excluídas, vão sendo massacradas em tese. O filme é interessante que ele mostra isso, que o Estado em tese democrático de direito, passando por um Estado mais sólido, algo mais absoluto por um comando de uma única pessoa. O ponto educacional do filme ele é bastante legal. Por quê? Porque o professor ele propõe esse trabalho dos alunos entrarem nesse grupo fascista. Ele consegue mostrar para os alunos que justamente o que os alunos estão fazendo é o que aconteceu na Alemanha, o que aconteceu na Itália, no fascismo e no nazismo. Essa é a ideia principal do filme, que os alunos, até então, a sociedade não acredita que pode acontecer isso no sistema democrático de direito. Mas o professor, na experiência do filme, ele mostra muito claro que é fácil ser influenciado, a massa ser influenciada. Vejamos agora o que é o fascismo. O fascismo, em regra, pode ser conhecido como uma forma radical, autoritária e nacionalista, que
teve grande força no século XX na Europa, mas, por outro lado, a sua origem fundou-se na Itália. Bem, a unificação do fascismo vem através de um Estado totalitário, que poderia promover uma vigilância, um Estado forte, né? Eles confiavam sempre em um partido de vanguarda para iniciar uma revolução e organizar uma nação em princípios fascistas. Podemos observar que os movimentos fascistas sempre veneravam o Estado e prestavam demasiada devoção a um líder forte, uma ênfase em ultranacionalismo, etnocentrismo e militarismo. Acreditavam com certa veemência que para o rejuvenescimento nacional deveria haver a violência política, a guerra, o imperialismo, afirmando ainda que nações ou raças consideradas superiores deveriam obter espaço, deslocando e eliminando aquelas que não seriam. Tomando como base teorias e terminologias do socialismo, o fascismo aplicou seu ponto de vista do conflito entre as nações e raças que fosse mais significativo, tomando por direção acabar com divisões de classes entre nação, defendendo também a economia mista, tendo por objetivo conseguir autarquia para garantir a autossuficiência, independência nacional através de protecionismo, políticas econômicas que intercalavam o intervencionismo e privatização, chamando assim de terceira posição entre o capitalismo e o socialismo marxista. Os primeiros movimentos fascistas surgiram na Itália, influenciados pelo sindicalismo nacional, cerca da Primeira Guerra Mundial, com mais tipicamente a política de direita, em oposição ao socialismo, ao comunismo e à democracia liberal, e em casos excepcionais, o conservadorismo tradicional. Embora o fascismo seja colocado na extrema-direita, alguns comentaristas argumentam que a descrição é inadequada. Benito Mussolini, em A Doutrina do Fascismo, afirmou que o fascismo era uma ideologia direita, trazendo sérias ligações com o filme em questão. Agora, façamos uma análise sobre o fascismo e a sociedade contemporânea. Podemos obter no fascismo um elemento importante a ser destacado, que é a intolerância, pois os fascistas eles não toleram diferenças, seja na forma de pensar, agir, de ser. O diferente para eles tem que ser exterminado e excluído do convívio com os demais. Os fascistas, eles geralmente se manifestam de uma forma agressiva contra os seus discordantes. Para eles, não existe uma posição contrária à sua ideologia. Se houver, esses serão considerados como inimigos. Podemos mencionar uma posição fascista presente no nosso cenário político atual, que é o fanatismo religioso, que utiliza mecanismos que deixam claro o interesse autoritário na estrutura familiar. Eis que em temas relacionados às relações sociais de gênero e de sexualidade, reforçam a ideia de manter intacto um sistema de dominação. Vale esclarecer que em todo fascismo é formado por características fundamentais, seja um discurso de ordem baseado em práticas autoritárias ou a violência contra os grupos fragilizados. Neste aspecto, existe um desprezo social aos grupos vulneráveis, que, como podemos lembrar, já foram judeus e atualmente podem ser os homossexuais, negros, índios e entre tantos esclarecer a importância de um Estado democrático, onde a soberania popular é o princípio de legitimação e participação política dos cidadãos. Outro ponto é a igualdade e a liberdade da população, eis que em um Estado democrático não pode reinar a intolerância, sendo que na própria Constituição Federal, que dispõe em seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção. Como se pode perceber, em um Estado democrático de direito, predominam os direitos isonômicos entre os governados, ainda que sejam em grupos fragilizados. Por outro lado, o Estado autoritário é aquele que diminui ou anula a liberdade individual,
em total falta de respeito às diversidades, vangloriando apenas um único ideal em que os desiguais são tratados com extremo ódio e violência. O filme A Onda veio a debater sobre o surgimento de novos governos opressores, vez que a população está suscetível à manipulação midiática de um líder ou grupo que possui um discurso falso de igualdade e determinação de um povo, que pode vir a organizar um novo regime de atrocidades. Sendo assim, o filme demonstra também a facilidade em transmitir uma ideologia falsa às massas e fazê-las acreditar que isso possui veracidade, mostrando o quanto uma sociedade está passível de ser controlada, fazendo ressurgir um novo regime ditatorial, a partir de um poder que pode ser assustador que uma pessoa pode exercer sobre a outra, principalmente aos mais fragilizados socialmente.